podcast Instituto Aqua. Ouça quando, onde e como quiser. Você sabe como funciona o Conselho Municipal de Política Cultural da sua cidade? Neste momento, centenas de municípios estão em fase de eleição dos conselhos ou realizando os preparativos para as conferências de cultura. Por isso, o podcast Aquacultura dessa edição convidou Neri Silvestre, que é articulador cultural e integrante do Fórum do Conselho de Cultura de Santo André, para explicar a importância da participação da população. Neri, explica o que são os Conselhos Municipais de Política Cultural. É um colegiado que faz a cogestão da política cultural. Ele é uma parte do nosso sistema político, né? Legislativo, executivo, judiciário e conselhos. Ele faz a ligação entre a sociedade civil e o executivo, no caso, a Secretaria de Cultura, que é o executivo. Qual é a importância de existir esse conselho? Os conselhos de políticas públicas são previstos na Constituição de 88 e eles são importantes porque, além de ser um direito constitucional, né, nós temos direito ao controle social, mas ele também tem as três dimensões que são importantes, né, que é a dimensão política, que é a mobilização da sociedade civil para influenciar a agenda governamental e indicar prioridades, para trabalhar a técnica, né, a dimensão técnica, trabalho da sociedade civil para fiscalizar a gestão de recursos e apreciação dos trabalhos governamentais e a ética, a construção de novos valores e de novas referências fundadas nas ideias de solidariedade, de soberania e de justiça social. Então, o Conselho é importante que as pessoas participem, para que a política seja decidida por ela. E aí ela participa dos fóruns, ela participa por outros meios de controle social, como associação de moradores, através de ações, através de audiências públicas, de mandado de segurança, através do Ministério Público. Então, o Conselho, no caso de políticas culturais, ele tem uma importância gigantesca, porque no nosso caso ele é consultivo e deliberativo. Então, ele faz a gestão da política cultural. Na realidade, a sociedade civil tem lá o lugar garantido para melhorar essas políticas e desenvolver essas políticas de forma plena. Isso é, mas as pessoas precisam participar. Na prática, então, o Conselho de Políticas Culturais, ele serve para que o que as pessoas têm interesse, o que elas querem que esteja na área da cultura da sua cidade, elas podem dar essa opinião, levar esse assunto. Não é uma opinião, né? Cogestão, é como se fosse a Secretaria de Cultura, né? Ela é um colegiado independente. E aí, através das conferências de cultura, a gente decide quais políticas a gente vai fazer para os 10 anos. Então, a gente tem um Plano Municipal de Cultura, que é a nossa carta de navegação para a política pública. Bacana. Por exemplo, em Santo André, você está como conselheiro há 2 anos. Como que foi o processo de construção dessa política cultural nesse período? Para as pessoas entenderem como que é o mecanismo da coisa. Então, na Constituição de 1988 está prevista o Sistema Nacional de Cultura. Em 2005, foi votado uma PEC para que tivesse o sistema garantido. E aí, em 2013 ou 2014, a gente transformou em lei. Então, virou uma política de Estado o Sistema Nacional de Cultura. Porém, ele não está regulamentado na sua totalidade. Em Santo André, em 2014, começou-se um debate público e foi construído o Sistema Municipal de Cultura. Porém, ele só foi validado no governo atual, que é o do Paulinho Serra, através da Simone Zatti, que é a secretária. E aí ela foi uma das pessoas que ajudou a gente a fazer com que a gente tivesse em Santo André uma política estruturante e um sistema municipal de cultura. O Sistema Municipal de Cultura ele é composto pelo plano, fundo e conselho, tem a sua conferência como processo de inserir as políticas, né, de poder opinar e colocar as políticas que você deseja. Nós temos um conselho com uma configuração moderna, que eu não tenho aqui em mãos agora, não vou saber te falar na totalidade, mas, por exemplo, na parte do governo, as cadeiras são da educação, saúde, meio ambiente, e da sociedade civil ela é composta de uma outra forma. Coletivos, usuários, trabalhadores da cultura, universidades, empresas sem fins lucrativos também podem participar do conselho. E aí a disputa se dá nas conferências, né? Porque
Na realidade, o Conselho de Políticas Culturais ele tem que ser guardião dessa carta navegadora que é o Plano Municipal de Cultura, onde estão inseridos as políticas programáticas para 10 anos. Né? 10 anos você tem lá um programa de políticas que devem ser e metas para você atingir durante esses 10 anos. Então, você tem meta 1, melhorar os espaços públicos. Meta 2, desenvolver ações de base comunitárias, territoriais, construção de 10 pontos de cultura. Enfim, criar políticas de livre leitura, criar política de cultura viva. São todas políticas de Estado, tanto a de livre leitura e tanto a cultura viva são políticas estruturantes que já deveriam estar inseridas no município como em política de Estado também. Por quê? No Brasil, existe uma baixa institucionalidade na questão da cultura. Então, normalmente, os governos não tinham nenhuma obrigatoriedade com a questão da cultura. Então, se ele quisesse contratar 100 shows, 1000 shows da Ivete Sangalo, ele poderia contratar, porque não teria uma carta magna ou algo nesse sentido, um plano, um sistema, alguma obrigatoriedade do gestor, nem esse controle social da sociedade civil, com o processo de gestão mesmo, né? Então, agora nós temos média institucionalidade. Então, nós temos um sistema de cultura, mas ainda temos 1000 percalços, né? Entendimento dessa cogestão, que é uma coisa difícil de se entender, entendimentos tanto da sociedade civil e tanto do poder público e dos funcionários públicos e também do meio acadêmico. E aí a gente vem mostrando que essa importância, né? De ter as políticas para que tenha alguma obrigatoriedade o município e para que a gente seja respaldado por lei, né? Isto é, as leis garantam as políticas para além do gestor, para além do partido político, seja uma política de Estado de fato. Certo. Então, isso faz com que fomente a cultura local e não exatamente a cultura nacional, né? Como você pode dar o exemplo da Ivete Sangalo. Fomenta os artistas do município, da região, e não os artistas que já estão na grande mídia, que já têm visibilidade. Vamos voltar 2 casas. Na realidade, a política cultural é para todo mundo. A política cultural não é para os artistas, somente. A arte é parte da política cultural, mas o Estado brasileiro, a partir de 2005, ele passa a trabalhar em 3 dimensões. A dimensão cidadã, a dimensão simbólica e a dimensão econômica da cultura. Porque o conceito de cultura usado é um conceito ampliado. Quer dizer, a cultura cotidiana merece ser valorizada também. E os outros saberes também precisam ser reconhecidos com possibilidade do nosso avanço, né? Porque cultura é todo o acúmulo que a gente tem, desde o nascimento até a mais tenra idade e aí por diante, né? Cultura não se baseia só nas artes, ou se baseia só nos livros, ou só naquilo que você faz no cotidiano. Cultura é toda essa manifestação, é todo o trabalho humano, é pela cultura e para a cultura. Então, nós não usamos a arte como mote da política cultural, nós usamos a dimensão máxima da cultura para que a gente possa valorizar não só os artistas, mas também os territórios e todos os saberes que estão nesses territórios. Sim, e a cultura é uma coisa muito ampla, né? Como você mesmo disse, é uma coisa assim, muito abrangente que engloba toda a sociedade e todas as vertentes que ela tem. Então, como contemplar tudo isso? Então, um dos passos é institucionalizar a cultura. Outro passo é ter orçamento, coisa que a gente não tem. Porém, com a PEC 186, talvez a gente não tenha mais orçamento. E talvez seja muito difícil a construção dessa política que eu estou falando aqui, porque ela depende de recursos também. A gente teve uma PEC de 186 que congela o orçamento para 35 anos. Em 2036 o Estado vai poder investir de novo, né? Isto é, a gente corre o risco de não poder investir mais em cultura. Quais as consequências disso para a sociedade? A gente vai negar, né? A gente vai ter aquela impressão que a gente é uma sociedade aculturada, né? Que a gente não sabe falar, que a gente não sabe andar, que a gente não sabe se vestir, que a gente não sabe se cuidar, que a gente não sabe se amar, que a gente não sabe passear, olhar, jogar futebol, nadar, comer, que a gente não sabe fazer nada disso, que a gente é culturado, né? É só animal, né? Só a dimensão animal do ser humano. A dimensão cultural, ela é retirada, porque sem valorizar a cultura, você não vai valorizar a gastronomia, você não vai... a economia da cultura local, você não vai valorizar, você não vai
Você não vai ter suas relações, não vai contato, socialização, civilidade, né? Nada disso. Tudo isso é tirado do debate público e eles trazem para a gente essa negação da cultura, né? Porque a cultura sempre foi negada para a gente. Somente quem está na periferia como eu sempre achou que não tinha cultura, né? Porque a gente sempre achava, sempre tinha alguém que dizia, olha, vocês vão ser contrapartida do nosso projeto cultural e a gente vai levar a cultura para vocês, né? Vocês não têm cultura, né? Só que sem colocar em conta que eu sou filho de nordestino, as minhas influências são locais, a cultura local ela é importante, a feijoada, o bar, o dominó, o futebol de várzea, as escolas de samba, as brincadeiras infantis que a gente tinha aqui, que não tem mais, as nossas relações humanas, tudo isso é tirado de cena com o congelamento dos recursos da cultura e o avanço do conceito de cultura ampliado e da participação social dentro dos espaços de decisão da prefeitura, que é constitucional e está em lei, né? Sim. E falando em recursos, com a Lei Aldir Blanc, conseguiu-se dar uma movimentada no cenário cultural como um todo, desde que ela foi implantada, né? Há muitos aos trancos e barrancos para colocar o projeto, para inscrever o projeto, muitas pessoas tiveram dificuldade, mas o que a gente vê agora, pelo menos, é um pouco de um resultado satisfatório até, eu diria, para a sociedade, porque a gente está com uma chuva de eventos, mesmo que sejam online, né? Mas tendo a oportunidade de conhecer do sofá de casa uma imensidão de trabalhos que antes, talvez até pela correria do dia a dia ou por falta de divulgação e até por falta de incentivo financeiro, a gente não tinha acesso. Eu queria que você comentasse um pouquinho de como foi todo esse processo de construção. Em fevereiro, a gente estava aqui terminando o processo do edital do Fundo de Cultura, que é a primeira experiência nossa, né, que a gente fez ele em 4 dimensões, né, uma dimensão para os mais velhos, que a gente chamou Mestre ou Griot, Mestras e Mestres da Cultura de Santo André. Aí a outra dimensão era para os espaços cultural, para a gente estimular essa questão da economia da cultura. O outro, para finalizar, produtos, disco, música, dança, teatro e tal. E, por último, um que era para os coletivos que estavam por aí, né? Ainda faltou fazer incubadoras, etc. Em fevereiro, março, entrou a pandemia. E com a pandemia, a gente foi obrigado a não fazer o pagamento naquele momento para os projetos, 40 projetos contemplados pelo Fundo de Cultura, porque o digital não dava essa oportunidade de ser online. Então a gente se reuniu no Brasil inteiro, gestores, militantes, conselheiros estaduais e municipais, deputados, senadores, vereadores, gente do Brasil inteiro, e passamos a fazer uma discussão nacional, estadual e municipal sobre a Lei Aldir Blanc. Então a Lei Aldir Blanc ela estava incubada ali, a gente estava discutindo, saiu lá da Benedita da Silva o debate, e a gente veio se arrastando e construindo até o final do ano, com votações na Câmara Federal e no Senado, e depois a promulgação do governo federal foi morosa, foi difícil, as regulamentações foram todas esquisitas, a gente teve muita dificuldade, porque ela não foi só o momento de só ir lá, votou a lei e tal, não, mas foi todo um processo, e a gente está desde o comecinho, desde os primeiros dias, como já aconteceu em outros momentos, e até chegar no momento que a gente chegou em dezembro, aí já quase um ano passado, e a gente chegou em dezembro. Bem, a gente já trouxe a experiência do Fundo de Cultura para a Lei Aldir Blanc e os recursos chegaram em Santo André. Foi construída uma comissão para fazer esses editais. Essa comissão era paritária, metade da sociedade civil, metade do governo, mas toda essa pluralidade, tentar ser o quanto menos racista, ou não ser racista, não ser homofóbico, ser uma política íntegra que pudesse atender a totalidade dos habitantes de Santo André, e foi o que a gente conseguiu com 391 projetos, com quase todos os bairros periféricos e do centro atendidos, com 3, 4 projetos cada bairro. Enfim, a gente conseguiu fazer com que o dinheiro chegasse na mão dos que precisavam, porém, os editais não são o fim da cultura, mas eles são um meio da gente criar alguma isonomia, ainda com uma certa dificuldade, porque a gente acaba dando oportunidade para aqueles que já têm oportunidade boa, e para aqueles que não têm oportunidade nenhuma, a gente não dá oportunidade. Então a gente dificulta com burocracia, com coisas técnicas, com escrita. E as pessoas sabem fazer cultura, as pessoas sabem dançar, as pessoas sabem fazer comida, as pessoas sabem fazer moda, sabem fazer roupa, conhece chás, conhece
reza, conhece costumes, conhece a história do bairro, enfim, não tem acesso à internet, não tem computador, não tem celular. A linguagem da nossa plataforma, ela é complexa para quem não tem nenhum conhecimento, e mesmo para quem tem, às vezes no meu caso, tenho dificuldade. A linguagem é super difícil, então a gente acaba trazendo o edital como um processo de isonomia, mas ele talvez não seja o caminho, né? O ideal é que tivesse dinheiro para todo mundo e houvesse essa possibilidade da gente trabalhar políticas, sejam políticas que possam atender de fato a pessoa humana na sua totalidade e respeitar todo o acúmulo que ele tem de vida e todo o processo cultural que ele carrega com ele, a sua ancestralidade, enfim, tudo mais que a gente acredita dentro do processo cultural andreense do ABC, porque a gente estimulou o ABC todo a discutir políticas culturais, muitos conselhos foram reativados, reanimados, sofreram o choque elétrico para acordar e voltaram à tona para poder desenvolver as políticas. Então tivemos coisas legais, como foi o caso de Ribeirão Pires, mas tivemos coisas muito difíceis, como foi o caso de São Caetano e Rio Grande da Serra, que ainda não tinha uma compreensão dessa coisa, que o dinheiro é para atender as pessoas, não servir o poder público. E até, você disse, esse choque de cultura foi necessário, né? O choque de acordar, né? Esses instrumentos. E hoje... Sim, porque na realidade o Estado está dormindo e é um Frankenstein, né? Ele está montado ali, mas ele não foi ativado ainda, né? Então não se tinha uma parte jurídica, não se tinha, o pessoal não sabia o que fazer, a legislação estranha do município, muitas regras, muita burocracia, e tudo isso a gente foi estimulando. Por quê? Porque a baixa institucionalidade, a falta de sistema, a falta de obrigatoriedade, a cultura sempre ficada como terceiro, quarto, sempre só com aquela história de cereja do bolo, evento e tal. Aí a Lei Aldir Blanc, ela veio com uma potência de mostrar que era possível que o Estado tivesse organizado para receber esses recursos e fazer a distribuição correta, observando o conceito ampliado de cultura, observando as três dimensões da cultura, observando a cidade como lugar importante para todos, né? O direito à cidade está dentro dessa ideia de cultura e de valorização, então todos os cidadãos precisam acessar a cidade de N formas, inclusive através da política cultural, não mais como só um receptor de cultura, mas também como um proponente, um fazedor, uma pessoa criativa que quer mudança, que quer ter momentos de encantamento, de fruição espiritual dentro dos seus processos culturais, né? Sim, e isso ajudou a reativar também os fóruns, os coletivos, as pessoas começaram a se engajar mais, né? Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre a importância desse engajamento da sociedade civil, das pessoas, para a construção da cultura local. Você não quer receber um presente de grego, né? Então, se você não participa da política, quando eu falo assim, parece uma utopia, mas quando você não participa da política, alguém vai fazer a política para você que você não quer. Então, ao invés de ser uma política que você está lá olhando, construindo e também fortalecendo para que essa política chegue em todo mundo, seja um bem comum, você acaba recebendo ali, ganhei ali uma caixinha, e você abre a caixinha, tem um prego dentro, você fala, puta, mas era isso que eles construíram para mim? E é justamente pela nossa missão e tal. E aí a gente tem entendido que o controle social, que é essa parte, né, que é a parte da sociedade civil de estar de olho, de estar tentando melhorar a política, participar e criar junto, e brigar junto, e ter alegrias, ter tristezas, porque sem a participação não há democracia, é unilateral, é autoritário, né? E aí eu não posso propor, porque eu tenho que usar a alteridade, né? Me colocar no lugar do outro. Eu não posso propor uma coisa para mim que não tem nada, que para mim e para o outro que não tem nada a ver com ele, né? Tem a ver comigo. Eu gosto daquilo e aquilo não é, talvez, né? Eu gosto de cultura popular, eu gosto de cozinhar e nem todo mundo gosta de cozinhar, né? Eu não posso fazer uma política para a cozinha e oferecer para o outro, né? O outro tem que estar ali lutando pela política que ele quer. Então, quando a gente participa dos conselhos, que é um direito constitucional, direito ao controle social, você passa a ser cidadão também e a poder
estar de frente, né, com as coisas que você acha mais importantes na sua vida, né? Porque parece que não, mas a política é que controla o preço do café, do leite, do açúcar, da gasolina, do teatro, né? Do tempo livre que a gente não tem, do bom salário, né? Tudo isso são parte dos direitos culturais que a gente dá, as viagens que muita gente não faz, que muita gente não conhece nada, justamente porque os seus direitos não estão garantidos em lei, os seus direitos não estão consolidados, e as pessoas, quando fazem os direitos, pensam naquilo que elas são, não naquilo que o outro é, que é super difícil também estar desse lado. Então, para mim, eu acho que a importância da participação social é justamente a de poder incidir sobre as políticas públicas. E você ouviu Neri Silvestre, que é articulador cultural e integrante do Fórum e do Conselho de Cultura de Santo André, no podcast Choca a Cultura dessa edição, que abordou sobre os Conselhos Municipais de Política Cultural. Até o próximo! Podcast Instituto Aqua. Ouça quando, onde e como quiser.